Porque é isso, é biológico mesmo, né? Não, mas é biológico mesmo. Porque, literalmente, se você não cuida de mim, eu morro. Então, formar um vínculo afetivo é mais importante do que transar. Transar é secundário. Entendeu? Para a continuação da espécie. Primeiro, a gente tem que formar um vínculo afetivo. Exatamente. E o que eu estava falando mesmo sobre isso? Sobre... Calma. Calma. Ai... Nossa. Bom, a gente estava no contexto da independência financeira. Exatamente. Né? Da retroalimentação Isso, ali de... Isso. Então, o que eu estava falando? Se o único papel que eu tenho dentro da família é bode expiatório, inadequado, então eu vou ser isso, porque é o jeito que eu tenho um vínculo com a minha mãe. A hora que eu começo, ou com meu pai, né? Lembrando que gênero aqui não é totalmente irrelevante, gente. Né? Sim. Então eu vou ser aquilo que me permite ter um Sim. vínculo, nem que Se eu seja... se- Então, assim, se eu sempre obedeci e isso é o que me dá atenção, eu vou continuar obedecendo. Se eu sempre desobedeci e é isso que me dá atenção, eu vou continuar desobedecendo. Perfeito. Eu não vou correr o risco... De não receber atenção. Isso. Inclusive, o narcisista pensa assim, ele prefere que você deteste ele do que você não dá nenhuma atenção, porque daí ele desmorona, ele não tem a pessoa externa para validar ele, né? Mas continuando aqui no teu papo, então a primeira coisa é, o que tem na tua personalidade que está te prendendo à situação, né? Quais são os benefícios que você está tendo nessa situação, Sim. né? E também, tipo, dentro da possibilidade, se essa pessoa conseguir fazer uma terapia com uma pessoa que entende de narcisismo, para a pessoa não virar para ela e falar, mas é teu pai. Mas é tua mãe, não é? Sim, mas meu pai não tá em terapia. Quem veio sou eu. Eu vim para terapia, me ajuda com a minha dor. Sim. Né? Então, se possível, achar grupo de apoio para filhas e filhos de narcisistas. Porque lembra quando... Tem um monte. Eu não tenho mais. Eu tinha um no Facebook com 16 mil pessoas, mas ele ficou muito grande e eu não consegui administrá-lo de acordo com os valores do meu trabalho. Então, eu não quero baderna, então eu fechei. Né? Agora, eu me dedico às áreas onde eu ainda posso ter algum tipo de controle sobre os valores. Você ainda atende ou não mais? Eu não estou atendendo. Eu tenho os grupos. Hoje, por exemplo, abre o workshop Entre no Seu Poder, que é um programa de 10 semanas para ajudar justamente as pessoas que ainda são psicologicamente presas a seus pais a virarem a chave, porque você consegue fazer isso em 2, 3 meses, se você tiver orientação, para você ter autonomia psicológica. Eu faço isso há anos e você consegue fazer isso num período de meses. Mas você tem que ter, né, informação de pessoas que passaram por isso, que chegaram do outro lado, correto? Então, hoje abre o workshop Entre no Seu Poder, é um processo de 10 semanas, mas eu estou doando 2 semanas a mais gratuitamente para todo mundo que fizer parte desse workshop. E aí eu ensino quais são essas ferramentas. Tudo que eu ensino é baseado nos trabalhos de psicoterapeutas que têm 50 anos de experiência. Apesar de que isso é um trabalho artesanal meu, tudo tem referência, e excelentes referências de excelentes psicoterapeutas e neurocientistas, e está tudo lá no workshop, tá? Perfeito. Então, para a gente conseguir virar essa chave, a gente precisa de alguns apoios. Essa pessoa tem que se educar, porque a gente não se valida. Até chegar outra pessoa e falar, minha filha, isso aí é narcisismo, isso aí é relacionamento desigual, isso aí é a pessoa querer um negócio que ela não te dá, isso aí aconteceu comigo. Até você ler infindáveis histórias que são quase idênticas à sua. Você que passou a vida inteira achando, eu sou uma péssima filha, eu sou um péssimo filho. Só minha família é assim. O problema deve ser eu. O problema deve ser eu, não é? Quando você se educa, você para de achar que tudo é seu problema. Não que você também não tenha seus transtornos, suas coisas para curar, provavelmente tem, né? Mas você começa a entender que o buraco é mais embaixo. E a gente não consegue se validar se não tiver... Sim. Parece outras pessoas. É porque é uma seita. Estar numa família narcisista ou em qualquer grupo que tem um narcisista no topo é uma seita, porque obrigatoriamente tem constante distorção da realidade e obrigatoriamente todo mundo tem que abrir mão da sua bússola interna, né? Então, eduque-se para você começar a entender o que está acontecendo. Apoie-se emocionalmente, fazendo terapia, cuidando da sua saúde mental de forma básica. Vai tomar sol, vai caminhar na rua, sabe? Sai da frente do computador. Parecem coisas pequenas, mas coisas pequenas são a maior parte da nossa saúde mental. É quando a gente deixa de se relacionar, de tomar banho, de comer direito, de tomar sol, de ter, sabe, contato com pessoas amorosas, que a gente não tem estrutura para nada. Se possível, faça uma terapia. Vai para um grupo de apoio.
Um dos gratuitos que tem no Facebook aí é menos controlado, né? Só pessoas, mas às vezes já é muito útil. Às vezes, só você conversar com alguém que tem a Exatamente. mesma dor que você Exatamente. já resolve boa parte do problema, Exatamente, né? Vou dar um exatamente. exemplo muito pontual aqui, só para exemplificar isso que você falou. Quando o baterista do Foo Fighters faleceu, que eles estavam por fazer o show aqui, lembra? Que iam vir do show e tal. A minha amiga, Giovana, ela é muito fã do Foo Fighters. Muito, muito, muito. E ela ficou arrasada, assim. No dia ela tava muito mal, eu fui, encontrei com ela, levei pra minha casa, ficamos, ela dormiu em casa e tal. E aí, o show seria no dia seguinte. Aqui, acho que... Qual que era o festival? Era o Lola? Qual que era? Acho que era... Não lembro qual que era o festival que eles viriam tocar. E aí, ela não ia mais, né? E os amigos que iam com ela estavam querendo ir. Ela, não sei, tô mal, não quero ir e tal. Eu falei, Gi, eu te amo. E minha casa é sua, você pode ficar aqui o tempo todo. Mas eu não amo Foo Fighters. Eu não vou compartilhar a sua dor. Eu acho que nesse momento vai te ajudar a estar com pessoas que entendem a sua dor. E aí ela foi. Depois ela falou, Cris, foi a melhor coisa que eu fui. Porque ali tava todo mundo, tipo assim, no olhar, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Exatamente. E aí ela foi e ela voltou assim... Muito melhor. Claro, não bem, porque bem seria, né, assim, impossível naquele momento, mas aliviada, assim, de tipo, caramba, eu abracei pessoas que no olhar a gente sabia a dor que a gente estava sentindo. Então, assim, talvez esse grupo não seja o profissional adequado para lidar com o problema. Ajuda pra caramba, mano. E é isso que a gente percebe. Então, quando a gente tem uma dor e a gente não processa ela, não processar quer dizer que a gente não entende e não sabe o que fazer. Né? Eu não entendo, não sei o que fazer com isso aqui. E só de eu estar num ambiente onde outra pessoa fala... Eu te entendo. É isso mesmo que eu estou sentindo também. Vem com a gente. Claro que, às vezes, esses grupos têm... Né, ai, meu Deus, a dor... E aí, que eu entendo, porque eu também estava assim, no início. Mas depois de 5 anos, você vê a mesma pessoa no mesmo grupo... falando da mesma dor, do mesmo jeito, não teve nenhum tipo... Também tem um lado de agora eu sou a vítima de narcisista e virou a minha identidade. Exato. Tem Ela esse não lado. quer meio que sair, ela quer essa Isso. atenção recorrente. Isso, né? Também tem esse lado. Mas, interessantemente, ao longo dos anos, no final das minhas sessões, às vezes eu gosto de perguntar para as pessoas assim, o que te impactou mais sobre a nossa sessão? O que foi mais válido para você? Porque eu quero saber o que está sendo válido para a pessoa. E, às vezes, você pensa... Nossa, porque a técnica que você me ensinou foi muito útil, não sei o quê. E as pessoas falam isso também. Mas a maior parte do tempo elas só falam, cara, você me ouvir. Você me ouvir e eu saber que você não me acha louca. Porque eles me contam coisas que, tipo, eu sei que a pessoa não tá viajando, sabe? Como eu também recebo uma minoria de pessoas que não são do meu público mesmo. E elas estão confusas, isso acontece às vezes, né? Mas a vasta maioria das pessoas que chegam até mim, elas me contam histórias e eu... Tipo, eu sei. O jeito que elas descrevem. E eu queria validar para as pessoas que você tem um cérebro, tá? E não deixe as pessoas falar para você que você não tem um cérebro. Eu não gosto desse papo de que as pessoas não devem estudar questões de saúde mental porque vão sair se diagnosticando e diagnosticando os outros. Cara, estude sim. Não é questão de diagnosticar quem quer que seja. É questão de você ter entendimento sobre o que você está passando e tomar responsabilidade de resolver aquela questão. Você não pode esperar que o profissional vai saber de tudo para você. Né? Ainda mais esse assunto ainda não é todo profissional que você vai conseguir conversar de uma forma realmente útil. E tá mudando, graças a Deus. Pelo menos, assim, para você pelo menos procurar o profissional certo, né? Isso. Então, eduque-se, confie na sua inteligência de pegar essa informação para o bem, que tem a ver com a sua libertação e cura. É dessa forma que a gente usa essa informação para o bem. Não é para atacar o narcisista, não é para manipular o narcisista, não é para falar mal do narcisista, apesar de que a gente vai falar muito mal durante um tempo. Das atitudes dele. Faz parte, tá? Mas eu digo, tudo isso é em direção ao quê? Em direção ao seu processo de cura, de individuação. Individuação é você chegar num estágio de indiferença com relação à pessoa narcisista. Não pode ser sua identidade. Meu nome é Tariana Rocha, não filha de narcisista. Você entendeu? É tão interessante, porque apesar de ser minha história, ao mesmo tempo eu não me identifico mais com ela. Então eu estou numa posição que tipo, eu auxilio outras pessoas nessa situação, mas eu tenho tantas ferramentas, e mesmo eu lidando com as minhas coisas ainda, faço minha terapia e tal, de uma certa forma parece uma história muito longe para mim, sabe? Parece muito superada há distante muito de mim. tempo, né? É, porque tipo, mano...
o que eu tenho de limite com as pessoas e de capacidade de ler, a minha necessidade de comunicar aquilo, pô, isso mudou drasticamente ao longo dos anos, sabe? Então, eu esqueci o que eu estava falando de novo, mas os grupos, se apoiar, fazer Exato. terapia, se educar, baixe o livro Você gratuito, estava Famílias falando do Narcisistas. seu curso também, do seu workshop que vai abrir. Deixa eu falar o do gratuito para quem não tá na casa dos pais, não tem dinheiro, enfim. Tem um livro gratuito, é um livro bom, tá escrito com muito amor, ilustrado pela minha irmã, que foi o bode expiatório de casa, e ela faz as ilustrações É verdade, do meu você falou perfil. mesmo. Então, tipo... Quem não sabe da história, volta e assiste o episódio 1, Tariana aqui no Vendo. A vivência real dela. Então, você pode baixar esse livro no meu site, tarianarocha.com.br. Ele se chama Famílias Narcisistas, Entenda o Impacto e Cure-se. É mais de 100 páginas, então não é um e-bookzinho. Eu fiz para que ele fosse uma contribuição social muito completo para todas as pessoas que precisarem dessa informação, e é gratuitamente. E se você se identificar, perceber, caceta, eu estou nesse momento que eu tenho que virar a chave para ganhar minha independência psicológica. Eu preciso de alguém que saiba fazer isso e faz isso internacionalmente há anos. Então, o workshop, o carrinho abriu hoje e a turma começa no dia 6. Gente, eu preciso fazer aquele primeiro xixi. Vai lá. vai lá. Lógico.